Fala, meus queridos e minhas queridas, eu estou iniciando esse canal agora, esse é o primeiro vídeo do canal. A ideia é mostrar um pouco da vida do autista, autista adulto com diagnóstico tardio, porque nas redes sociais a gente vê muito se falar de autismo e de criança, né? Muito ligado, o autismo ligado à criança, e pouco se fala no adulto. Porque o adulto também é autista, né? O autista, ele nasce autista, ele vai morrer autista, né? Ele não deixa de ser. E eu vejo muita romantização nas redes sociais com essa história do autismo, que é lindo, maravilhoso, que é tudo de bom. E na verdade a vida real não é bem assim, né? A vida real é bem sofrida. O autista, se uma pessoa típica já sofre na vida para encontrar emprego, para se relacionar com as pessoas, para conseguir comprar sua casa, seu carro, enfim, né? A construir a vida, né? A pessoa autista é mais difícil ainda, porque o autista tem que passar por tudo isso também. O autista também vai lutar na vida, vai construir as coisas, vai comprar carro, vai ter coisas, e não é tão simples assim. O autista é bem mais difícil ele conseguir. E a ideia do canal é que eu tenho uma habilidade muito grande em consertar coisas. Eu costumo fazer coisas por conta própria, eu costumo arrumar tudo aqui em casa. E aí, como eu tenho essa facilidade, eu gosto de fazer isso, então eu resolvi abrir esse canal, uma para divulgar um pouco sobre a vida de autista adulto, e outra também para, de repente, vocês vão aprendendo por conta própria, aí vocês vão acabando fazendo coisas por vocês mesmos, né? Tô com um pouco de vergonha aqui, porque tem gente na rua aqui olhando, e aí já viu, né? E para falar, eu sou autista suporte 2, tá? Mas eu preciso pouco de suporte, né? Eu preciso de um pouco de suporte, mas é pouca coisa, porque com a vida que eu acabei tendo, né? Desde criança, tudo foi muito sofrido, eu acabei aprendendo a me virar com as coisas sozinho, né? Ou deixando pra lá, né? E tentando achar outros caminhos para conseguir aquilo. E aqui, para abrir esse projeto que eu queria tanto mostrar para vocês, muitas coisas que eu já fiz, que eu queria ter gravado para vocês tudo, mas eu sempre fiquei com vergonha, sabe? Eu tinha a ideia de começar o canal muitos anos atrás, mas eu ficava com vergonha, acabou deixando para lá, mas dessa vez eu tô me obrigando a fazer, porque eu acho que vai ser legal para vocês também. Então esse projeto aqui eu vou mostrar para vocês, é uma casa, eu comprei uma casa antiga, tá? A minha casinha que eu tô morando aqui, né? Ela precisa reformar, milhões de coisas aqui nela tem que arrumar, porque é uma casa antiga, mas é uma casa boa, relativamente boa, mas muito antiga, então tem que fazer muita coisa. Então eu vou mostrando para vocês, eu vou passar pela casa para vocês conhecerem a casa, e já vou falando os defeitos e o que eu preciso fazer, o que eu penso em fazer. E aí já fica um vídeo de apresentação e também de início do projeto. Esse canal não é só sobre a reforma de casa, tá? Porque tem meu carro também, que eu conserto muitas coisas nele, tem minha moto, que eu conserto muitas coisas. Eu sempre conserto TV, geladeira, eu conserto tudo aqui em casa. Então, ao longo do tempo, conforme for acontecendo as coisas que eu precisar ir consertando, eu vou gravando para vocês. E aí, dessa forma, quem sabe, é um problema aí que você está enfrentando na sua casa, e você também, de repente, acabar arrumando por conta própria. Esse vídeo acabar virando um vídeo o canal, né, em si, acaba virando um canal de inspiração para vocês. Então aqui é a garagem, tá? Vocês podem ver que tá bagunça. Eu queria ter gravado para vocês antes de entrar para morar aqui, mas foi um caos tão grande. A antiga proprietária, ela saiu em um dia à noite e eu entrei no outro dia de manhã, porque eu tinha que sair do apartamento que eu tava, e foi uma loucura, e aí eu não consegui mostrar pra vocês, porque antes ela tava morando aqui, né, porque ela demorou pra sair da casa, e quando ela saiu eu já entrei, então não consegui. Então faz 2 semanas que eu entrei, que eu tô morando aqui, então aqui tá parte da minha bagunça, tá? Aqui uma das coisas que eu vou querer arrumar, né, que ela fez esse buraco aqui na parede, que ela tinha um carrinho, um Clio, e ela, como era uma senhora de idade, ela entrava de frente aqui, ela não conseguia, porque a garagem aqui, ela não tem 5 metros, que dá para você guardar o carro de frente, ela tem 3,79, se eu me engano. Então você tem que manobrar o carro para guardar ele de lado aqui, e ela não conseguia fazer, então ela fez esse buraco aqui, coisa que eu vou quebrar.
porque isso ocupou espaço dentro da sala que vocês vão ver do outro lado, né? Então eu vou quebrar esse buraco aqui, eu vou voltar a parede normal para voltar o espaço dentro da sala. Então isso é uma das coisas que eu preciso arrumar. Outra coisa aqui é o telhado, aqui ó, eu preciso trocar uma telha. Isso é uma coisa que eu não vou conseguir fazer sozinho, né? Eu vou ter que pagar para alguém fazer. Eu preciso trocar essa telha aqui, mas a princípio eu vou passar um selador aqui para aguentar, né? Então aqui é a garagem. Tá, pessoal, tá meio bagunçado aqui. Vocês vão ver que a casa em si tá toda bagunçada porque eu tô arrumando ainda a casa. E aí eu queria começar a gravar logo o canal, porque eu vou começar a mexer na casa e eu não queria perder coisas pra mostrar pra vocês, né? Então aqui, a casa em si, né, a garagem, aí tem essa entradinha aqui, que aqui, ó, tem problema de infiltração, que eu vou ter que resolver esse problema de infiltração aqui. Aqui eu pretendo fechar e pôr uma porta de entrada aqui e fazer aqui um hall de entrada, para aproveitar melhor esse espaço, né? Porque esse espaço é um espaço perdido. Aí outra coisa aqui, vocês verem o quanto é antiga essa casa. Isso é a caixa de disjuntor da casa inteira. Se você for de eletricista e tá vendo isso, você deve estar arrancando os cabelos, né? Porque olha a grossura dos fios que tá para ligar a casa inteira mais o chuveiro, né? Uma loucura, eu não sei como não pegou fogo isso aqui, né? E vocês viram que só tem isso aqui para casa. Se desligar esses 4 disjuntor, esses 3, né, disjuntor, porque você é bipolar, né, dupla. Se desligar isso aqui, desliga a energia da casa. Não tem mais nada na casa. É uma loucura, né? Então, uma das coisas que eu vou ter que fazer nessa casa é a fiação elétrica. Tá. Eu vou ter que arrumar essas trincas aqui, ó. Vou ter que fazer um tratamento de trinca aqui. Daí eu pretendo mostrar tudo isso para vocês, porque de repente vocês também estão, né, com um problema assim de trinca. E tudo isso é coisa que dá para arrumar. Tá? Ó, você pode ver, ó, que a trinca ela foi, ó, ela vai de fora a fora. Tá? Então eu vou fazer uma costura de trinca aí. Daí aqui sai no corredorzinho, que depois eu vou mostrar pelo outro lado, né, que a porta tá trancada. E aí, ó, seja bem-vindo à minha casinha antiga, a minha casinha velha nova, né? Então aqui, ó, pessoal, tá vendo, ó, esse dente que ela colocou dentro. Olha o quanto de espaço que perdeu dentro da sala, ó. Ó, coloquei numa câmera grande angular. Olha o espaço que perdeu dentro da sala. Então isso é uma coisa que eu quero quebrar para voltar o espaço aqui dentro da sala, né? A outra coisa aqui, ó, é colocar uma cor, né? Uma corzinha diferente, porque ela é uma senhora, né? Então ela colocou essa cor porque combinava mais com o perfilzinho dela, né? Mas não combina com o meu, né? Então eu quero trocar essa cor, daí eu já vou mostrar pra vocês, porque como eu pintei o apartamento dela, que ela tava lá arrumando pra ela mudar, sobrou as restaiadas de tinta, ela me deu. E eu pintei o meu apartamento também pra eu sair, então também sobrou restaiada de tinta, então eu vou aproveitar tudo aqui para dar uma renovada aqui na casa. Então aqui, eu acabei fazendo ontem, aqui tinha milhões de prego aqui na parede, em tudo aqui, eu tirei e tapei os buracos com massa corrida, e como eu não tinha gravado ainda esse primeiro vídeo, eu não acabei não gravando, mas tem milhões de prego aí pela casa toda, que depois eu mostro como que tapa isso. Então se na sua casa tiver lá, você bateu o prego, tudo na parede, tá toda lascada a parede, tem como consertar, tá? Pode ver aqui, ó, aqui vocês nem conseguem ver mais, né? Parece que nem tinha defeito nenhum a parede. Tá certo que falta lixar ainda, eu não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera, tá vendo? Ó, aqui, ó, onde eu passei massa corrida, nesses pontos aqui, ó, aqui é tudo, nossa, tinha muito prego aqui. Aqui, ó, a marquinha de prego aqui, ó. Ó, aqui, ó, vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Só que a massa corrida, quando é furo, você passa, quando ela seca, ela murcha. Você tem que dar umas 3 passadas para sumir bem, tá? Então aqui é uma coisa que eu já estou fazendo, que depois eu vou continuar gravando para vocês, né? Que eu vou passar mais uma de mão. Aqui também tinha milhões de prego, aqui também. Então aqui, pessoal, eu pretendo tirar esse dente de princípio, colocar uma caixa de disjuntor aqui, nessa parede aqui, sabe? Para ficar atrás da cortina, depois ficar tudo escondidinho, né? Daí eu vou rasgar tudo essa parede aqui, passar os eletrodutos, né? Colocar a caixa de disjuntor aqui para alimentar a casa inteira, né? Aí aqui é a parte já da fiação, que eu comecei a comprar, né? Porque os fios daqui da casa são de 4 milímetros para casa toda, inclusive para o chuveiro. É uma loucura, né? Então eu já comecei a comprar aqui os fios de 16 milímetros para passar do padrão de entrada para essa nova caixa de disjuntor. E aqui eu comecei a comprar os fios para começar a passar para casa, né? Como eu preciso ligar a minha máquina de lava e seca, e eu quero fazer aterramento, tudo, para proteger minha máquina, né?
Então tá aqui uma coisa que eu já vou, por isso que eu tô gravando esse vídeo para vocês, porque eu já vou começar a mexer nisso provavelmente amanhã ou domingo, e aí eu já quero ir começando a gravar para vocês. Porque isso pode ser também um pepino aí que você tá numa casa, né, que precisa pôr aterramento, e aqui não tem aterramento essa casa, e eu vou pôr um aterramento nela, tá? Para proteger, é importante. Inclusive aqui, ó, voltar aqui, ó, vocês conseguem ver? Ali, ó, já comprei a haste de aterramento, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá, eu comprei a haste de aterramento para pôr na casa, porque é uma loucura, né? Aí essa casa aqui, a princípio aqui é a sala, e aí como é um projeto antigo, ó, vou virar para outro lado, eu vou andar lá para vocês verem lá. Aí entra no corredor aqui, daí aqui é quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, quintal e um outro quarto. Eu vou passar por todo esse lugar para você ver. Então aqui no futuro, o que eu pretendo fazer? A princípio, eu vou recuperar esse piso, porque eu acho muito bonito esse piso de taquinho, e ele não tem nenhum taquinho solto. Então eu vou comprar lixa para minha lixadeira e vou tentar lixar ele e invernizar ele de novo. A princípio eu vou deixar assim. No futuro, a ideia é tirar todo esse piso daqui e colocar um piso porcelanato, né? Até imaginei de colocar não sei se vocês conhecem o Canela Dourada, se eu não me engano é da Porto Belo, que é um piso que eu gosto muito, daí eu pretendia pôr ele aqui. Esse primeiro quarto aqui, a ideia é, eu vou ver um engenheiro, claro, né, ao longo do tempo, aí talvez o começo do ano que vem eu vou ver um engenheiro para ele vir fazer o projeto, né, para mim, mas a ideia é tirar esse primeiro quarto fora, tirar toda essa parede aqui fora, né, reestruturar o telhado, né, para ver, eu não sei se está apoiado nessa parede, eu acho que não deve estar, não deve ter apoio nenhum no telhado dessa parede, eu acho que só está na parede de fora e na parede do meio aqui que divide as casas. Então a ideia é tirar esse primeiro quarto e fazer a cozinha aqui. E aí integrar a cozinha com a sala com o hall de entrada, para fazer um ambiente mais ampliado aqui. Então, e aqui também, vocês podem ver que é forro de madeira, que tem a casa, né? Que é uma casa bem antiga, embora o forro de madeira esteja muito bem. É uma das poucas coisas na casa que está bonito e está muito bem instalado. Mas eu vou tirar fora e vou pôr drywall. Então também, né, se na sua casa um dia você precisa ir pôr drywall, né, aí você vai aprender a pôr drywall comigo. Não sou formado em nada disso, pessoal. Não sou técnico em nada, não sou eletricista, não sou pedreiro, não sou nada, mas eu já construí uma casa, já fiz tudo isso que eu tenho que fazer, que eu já fiz em uma outra casa e eu fui aprendendo, porque eu fui lendo as normas, né, de construção, as normas de fiação elétrica, de hidráulica, de tudo, e fui aprendendo ao longo do tempo. E no YouTube também tem muita coisa que ensina, né? E aqui muita coisa eu ganhei também, sabe? Então esse lustre aqui eu ganhei do filho da antiga proprietária, esse sofá aqui eu ganhei também do filho da antiga proprietária. Eu coloquei esse paninho em cima para proteger, né, porque eu tenho uma gata, né, para ela adora arranhar, né? Então não quero que ela arranhe. Esse aqui, ó, essa mesinha de centro eu ganhei da antiga proprietária. Até que eu ganhei bastante coisa. Aí aqui, ó, pessoal, você entrando, ó, tá vendo, ó, o corredor? Que é um corredor feio ainda. Aí aqui, ó, tá vendo que tem um dente aqui, ó, é 7 centímetros sem esse dente. Aí eu vou ver a possibilidade, né, preciso ver tudo isso com o engenheiro, com o projeto dessa casa, se dá para desbastar essa parede aqui, para tirar esse dente e aí aumentar também esses 7 centímetros pro corredor, né? Porque esse corredor, se eu não me engano, ele tá com 89 centímetros. Aí eu conseguiria aumentar, né? Para mais de 90 centímetros, ficaria um corredor mais confortável para andar, né? E aqui, ó, a ideia é tirar essa parede aqui, ó, até a primeira porta aqui, ó, tirar essa parede e tirar essa parede aqui até a porta aqui. Tirar esse L aqui e fazer a cozinha aqui. Ampliar todo esse espaço aqui, fazer uma cozinha integrada com a sala e com o hall de entrada. E aqui também, aqui a ideia, quando eu tirar esse dente daqui, ó, eu consigo empurrar um pouco mais o meu buffet, né, fazer a sala um pouco mais para cá e aí cortar essa parede mais ou menos aqui, ó. Abrir esse vão dessa parede aqui, tirando essa porta, né, que eu vou pôr lá na entrada aqui, na continuação dessa parede lá do lado de fora. E aí a ideia é tirar, porque daí eu consigo fazer um hallzinho de entrada, né, fazer um armário embutido ali na parede para guardar casaco, guardar tênis, chinelo, essas coisas lá. Aí eu faço o hallzinho de entrada lá e aí integro, né, com a sala e com a cozinha. Vai ficar um ambiente bem legal aqui. Acho que vai ficar legal. E é claro que tudo isso tem que ser visto com engenheiro, né, com arquiteto. Não vou só quebrar assim, porque, né, já viu. Eu tenho noção, mas já viu, né. Aí aqui, ó, piso de madeira, que eu vou tirar tudo. Eu vou tentar recuperar a princípio, né, mas depois a ideia é tirar tudo aqui também. Forro de madeira, que eu vou tirar tudo, vou pôr drywall.
Aí aqui é o primeiro quarto que eu estou utilizando hoje. Não reparem a bagunça, porque a casa inteira tá uma zona, porque assim, embora eu dê uma arrumadinha, mas tá tudo uma zona. Ó, é a minha gata, prazer aí com vocês, ela chama Lia, olha que gata, gatinha sem vergonha. E aí aqui, ó, a ideia é tirar, né, que nem eu falei pra vocês, né, tirar a partir daqui, vai ser mais ou menos a partir daqui, né, porque a sala, ela é um pouco mais pra dentro. Então, a partir daqui, tirar essa parede fora e essa aqui, ó, e aqui ser a cozinha. Aí eu vou tirar, né, aqui o piso de madeira, tá vendo, ó, o piso de madeira, todos, não tem nenhum taquinho solto. Tá tudo bem colocadinho, não tem dente no taquinho, tá tudo planinho. Tá bem instalado, só que tá velho, né. Então, eu preciso lixar ele todo. Eu vou tentar ou alugar a máquina que lixa, ou eu vou tentar fazer com a minha lixadeira. Tá? Então, aqui é um lugar. Aqui também, ó, a casa inteira é de forro de madeira, que eu vou tirar e vou pôr drywall. Vou juntar tudo, né? Então, deixa eu fechar aqui e deixar ela. Eu tô deixando ela aqui no quarto por enquanto, pra gente poder conversar de boa. Aí aqui é o segundo quarto. Vocês podem ver que tá a minha zona, aqui tá bagunça, né? Porque ainda a antiga proprietária tá retirando coisas dela. E aí eu, né, não consegui organizar tudo, né, ainda, porque tá muito recente ainda também, e eu tô ainda mexendo, né, tentando tapar, que tinha milhões de prego na parede. Eu não sei, ela viveu aqui por 42 anos, foi 42 anos ela batendo prego nas paredes. Imagina a quantidade de prego. Aí aqui também eu já dei 2 demãos de massa corrida, onde tinha os buracos, né, as imperfeições, as coisas. E aí eu vou ver ainda onde preciso da terceira demão, daí eu vou lixar amanhã e pintar. Daí eu vou mostrar pra vocês. Aí esse sofá que ela me deu, ela também tinha um gatinho que arranhava, ela deixava o gatinho arranhar o sofá, né? Daí eu já falei com o rapaz pra ele arrumar o sofá pra mim, é um sofazinho que tá novo. Ela comprou bem recente, sabe? Eu acho que foi uns 6 meses atrás que ela comprou. E aí o apartamento dela não quis levar esse sofá porque era grande demais, né, para o apartamento dela, daí eu vou arrumar para eu usar aqui. Aí essa bagunça toda aqui vai sair daqui, que vai lá no quartinho de bagunça lá que eu vou mostrar para vocês. E eu vou conseguir arrumar melhor. Aí esse quarto aqui, qual que é a ideia? A ideia aqui é pegar dessa parede dele 1,5 m para cá e fazer outra parede aqui fechando e aqui fazer o banheiro da casa. E aí fazer um banheirinho bom, porque aqui esses cômodos eles são de 4 por 3. Se eu fechar esse 1,5 m aqui, o banheiro vai ficar com 1,33 m mais ou menos, que é um tamanho bom de banheiro. Eu acho um tamanho. Era o tamanho do banheiro que eu tinha no apartamento e para mim eu achava ótimo. E aí aqui vai sobrar 2,5 m. Vai ficar 2,5 m por 3 metros, que aí eu vou fazer o quartinho do meu futuro filho, que vai ser aqui. Então eu pretendo trocar essas janelas e aí tudo aqui, né? Vocês olharem aqui, ó, é piso de madeira. Você vê que, ó, não tem um taquinho solto, tá tudo. Aqui eu deixei solto a tomada porque eu vou trocar essa tomada porque elas estão detonadas. Então eu já vou trocar, colocar a tomadinha que eu pretendo deixar já no futuro, né? Então eu vou ir trocando aos poucos. Então aqui, ó, o taquinho de madeira tá velho, né, pessoal? É uma casa antiga. Por isso, vocês podem ver, ó, que eu tô enfatizando muito em casa antiga e não casa velha. Por quê? Casa velha é aquela casa que tá caindo aos pedaços, que você tem que derrubar e construir de novo. Para mim, casa velha é isso. Casa antiga é casa que precisa de reforma, precisa de carinho, de um pouco de amor. Bom, essa casa precisa de muito amor, né? Você já deve ter percebido. Mas é aquilo, vocês entenderam, né? Então aqui, ó, se fizer um tratamento, eu acho muito bonito. Aí, nos quartos, eu pretendo deixar os taquinhos. Eu pretendo deixar e colocar os taquinhos, porque eu acho muito bonito e o toque não é gelado que nem o piso frio, né? Então, e aqui também vocês podem ver, ó, é forro de madeira, e vocês podem olhar, ó, tá vendo? O forro de madeira é lindo, é lindo. Dá até dó de trocar. Pode ver que é uma das poucas coisas que na casa tá bonito e muito bem instalado é os forros de madeira. Mas eu vou trocar, eu vou pôr drywall, que eu acho mais bonito. Aí eu vou trocar as janelas também, vou trocar todas essas janelas, estão todas escangalhadas. Vou trocar e vou trocar as portas também, ó. Tô virando aqui pra vocês verem, tá vendo? A porta de entrada, eu vou trocar todas essas portas aqui também. E a princípio eu vou trocar a cor, né? Porque, pelo amor de Deus, é uma cor verde, né? Não curto essa cor. Então, a princípio eu vou trocar, vou deixar branco aqui, vou tentar pintar as janelas também, deixar as janelas brancas pra ficar por enquanto. No futuro, isso tudo que eu tô falando pra vocês, não vou fazer agora, pessoal, porque eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Sou pobre, então tem que fazer aos poucos. Tá? Então, ao longo do tempo, eu pretendo fazer essas coisas. Então, aqui, ó, continuando no corredorzinho,
Aí a gente vai sair na cozinha. Não reparem a bagunça, porque tá uma zona. Eu não consegui arrumar ainda, tá? Aí, ó, pode ver que as minhas coisas tá tudo encaixotado, tá uma zona aqui. Aí vocês podem... Aqui vocês percebem o quanto essa casa é antiga, né? Essa casa deve ser dos anos 60, pelos azulejos, né? E aí a antiga proprietária, ela foi remendando, mas precisa arrumar, né? Então aqui onde tá a cozinha, pessoal, eu pretendo pegar, eu vou voltar um pouquinho para mostrar, tá vendo aqui o corredor, alinhamento do corredor? Eu pretendo fechar isso aqui, continuar o alinhamento do corredor e aqui fazer o meu quarto. Porque aqui ele tem 4x4, se eu não me engano, aqui é. Daí ele vai ficar 4x3, que é o tamanho dos quartos, né? Que são cômodos bem grandes, né? Então aí aqui eu pretendo fazer um armário embutido e aí fazer a porta 60 centímetros avançado aqui, né? Pra ficar o armário embutido. E aí pôr a cama, as coisas. E nesse canto aqui, aí eu vou tirar, né? Essa pia fora. Vou tirar tudo isso aqui, as janelas eu vou tirar fora. Aí o que der pra doar, né? Dessas de janela, as coisas eu vou doar. Sabe, o que não der, infelizmente, aí tem que jogar fora, né? Que nem a pia mesmo, é uma pia bem boa, sabe? É uma pedra bonita até. Eu acho uma pedra antiga, né? Mas, olha, é uma pedra bonita pra pia, né? De repente, né? Se eu conseguir tirar inteiro, pode servir pra alguém, né? As janelas também, sabe? Essas janelas aqui são boas, sabe? Não são ruins, não. As do quarto é bem ruinzinha. Mas mesmo assim, né? Às vezes a pessoa não tem nem isso, né? E aí acaba servindo pra alguém, né? Então a ideia é doar o que eu for tirando, o que for coisas boas, eu pretendo doar e o que não der pra doar, eu pretendo descartar. E aí aqui no canto eu pretendo abrir uma porta aqui, porque do outro lado é o banheiro. Daí eu pretendo mexer no banheiro também. Então aqui, pessoal, vocês podem olhar o piso, não é vermelhão, sabe? Aquele cimento queimado. É piso mesmo, ó. Se aproximar pra vocês verem. Tá vendo? Parece uma lajotinha pequenininha. Não é piso grande, sabe? Que foi colocado. É tudo lajotinha pequenininha. Depois, com o tempo, eu vou mostrar pra vocês essa lajotinha. E eu achei lindo, viu? Eu achei muito bonito esse piso aqui. Só que não combina, né? Pro estilo de casa aqui que eu gosto, as coisas não combinam. Então a ideia é tirar tudo isso aqui e aí aqui pôr o taquinho. O taquinho que eu consegui tirar daqui da sala, do primeiro quarto que eu vou quebrar e fazer a cozinha e do corredor que eu vou tirar também. Aí o taquinho que sair inteiro daqui eu pretendo instalar aqui. Aí opa, ixi, me perdi. Calma. Opa, voltando. Opa, me perdi aqui no estabilizador. Então, aqui, os taquinhos que eu consegui tirar inteiro de lá, eu pretendo instalar aqui depois no futuro. Então, aqui é a minha cozinha, pessoal, seja bem-vindo à minha cozinha. Já fiz uns bolinhos aqui, já fiz uns pães aqui que eu gosto de fazer. E também, né, no canal eu vou mostrar essas coisas, todas essas coisas que eu faço, eu pretendo gravar para vocês aí. Que eu tenho uma receita de pão também que eu adoro e eu vendo, sabe? É uma receita de fácil venda, viu? Eu vendo, é uma receita barata de fazer, eu faço. Só que eu faço com máquina, né, pessoal? Eu tenho hérnia de disco, todas essas coiseiras. Então, essas coisas eu gosto de fazer com máquina. Mas é uma receita que você faz na mão também, tá? E quem tiver disposição aí faz na mão, tá? Então, essa aqui é a cozinha. Aí, essa mesa ela deixou pra mim. Esse bichezinho aqui ela deixou pra mim. Essa geladeira, esse fogão ela deixou pra mim também. Sabe? Esses armários todos aqui ela deixou pra mim, ó. Tudo isso aqui, esse conjuntinho ela deixou. Porque o apartamento dela era tudo embutido, né? Móveis planejado. E aí só trouxe o meu freezer e a minha geladeira, que eu pretendo pôr do outro lado lá. Então essas coisas eu ganhei. Acabei ganhando tudo. Mas eu ganhei muita coisa dela e do filho dela, sabe? Aí, saindo aqui da cozinha, a gente entra na lavanderia. Aí a lavanderia é bem, né? Ó, você vê que revela a idade da casa, né? É bem antiga. Mas vocês podem olhar, aqui é o único lugar que tem laje, que foi feito laje. Não sei se foi ela ou os outros donos ainda, né? Os primeiros donos que fizeram. Depois, se vocês quiserem, eu conto um pouco a história dessa casa, que eu sei mais ou menos a história. A princípio, esse vídeo é só para mostrar para vocês esse projeto, né? Para vocês começarem a acompanhar o canal, né? Para vocês terem ideia, né? Do que é o canal. Aí aqui, o que eu pretendo fazer? Essa parede aqui, ó, para mostrar para vocês, eu pretendo fechar ela aqui, porque aqui é o banheiro, vou mostrar lá para vocês. Então, a entrada do banheiro hoje é aqui. Eu pretendo fechar ela aqui, que daí vai ficar um banheiro de 1,70 por 3 metros. E aí eu pretendo abrir do outro lado ali para virar uma suíte. E aqui eu pretendo quebrar tudo isso aqui, né, esse tanque aqui, quebrar tudo, fazer um degrauzinho aqui de fora a fora e fazer um armário aqui. E aí colocar uma pedra, né, um granito aqui com um tanque, né, com um tanque de inox.
um granito aqui, fazer uns armários embaixo, e aí ficar minhas duas máquinas de lava-louça e a lava-roupa. E aí aqui fazer armário, né? E aí fazer um armário com 3 portonas grandona, sabe? Porque daí você abre as portas assim e a lavanderia. E aí eu fico com mais espaço para guardar coisas, né? Aí eu posso guardar coisas aqui de lavanderia e de cozinha, né? Que nem panelas, coisas que eu não uso muito, né? Dá para guardar aqui. E aí você fechando vai estar tudo embutido. Vai estar tudo, não vai ficar aparecendo. Eu pensei em fazer isso, eu achei que pode ficar legal. Aí vocês também, né? Vocês dão ideias aí, né? Esses vídeos que eu tô gravando aqui é uma troca de conhecimento, né? De repente vocês têm uma ideia aí, né? Muito mulher, né? Que tem uma ideia feminina aí, às vezes é muito melhor do que as minhas ideias, e aí eu acabo aderindo à ideia de vocês, tá? Mas aí a ideia é fazer um armário, um armarião aqui de MDF, que é uma coisa que eu sei fazer também, que eu já fiz móveis para minha outra casa, e aí fazer o granito, colocar as pedras e o resto virar tudo armário. E aí fechar com porta, com 3 portas, como se fosse um guarda-roupa grande, sabe? Mais ou menos. Então acho que a ideia é isso. Aí continuando aqui, ó, é o banheiro, aí tem esse espacinho aqui. Aqui eu pretendo pôr meu freezer, minha geladeira desse lado, só que eu preciso puxar uma rede elétrica aqui. A rede elétrica aqui, ó, vocês podem ver que tá tudo na gambiarra. Essa tomada aqui quase pegou fogo esses dias. Ela até derreteu tudo aqui, ó. Tá vendo? É por causa da fiação elétrica dessa casa é muito antigo, sabe? Os fios é aquele fio rígido ainda, sabe? Não é nem esse fio flexível que se usa hoje em dia, né? Que é condutor, né? Que o turma usa. Tudo fio velho. Mas enfim, né? Eu vou tentar aos poucos ir renovando isso também e mostrando pra vocês também isso. E aí aqui é o banheiro, ó. Aqui é um banheiro simples, né? Um banheirinho que eu acho feio, na verdade, mas tá funcionando, funciona tudo, tá? O vaso, infelizmente eu esqueci de gravar para vocês, mas o vaso, as peças dentro, né? O mecanismo que tem dentro da caixa comprada tava todo ressecado, porque é mais de 40 anos, né? De uso e nunca foi feito reparo e tava vazando. Aí eu fui mexer, eu quebrei tudo. Inclusive, ele deve estar em algum canto aqui. Depois, quando eu achar, eu mostro para vocês. Aí eu comprei um conjunto, né? Todo novo, que eu paguei 150 e poucos reais e troquei tudo. E aí ficou perfeito. Aí tá funcionando, não vaza mais nada e tá funcionando perfeitamente. E aí tem o box, né? Que é por incrível que pareça, é um box de vidro ainda, né? Porque geralmente a turma usa, ó, é vidro. A turma coloca de acrílico, né? Essas casas muito antigas, o box é acrílico, né? Que usava muito. Mas por incrível que pareça, eu dei sorte de ter um boxzinho de vidro, que é a única coisa que, pelo menos, é a melhorzinha desse banheiro. Aí tem a pia, né? Que é uma pia relativamente nova também, que ela colocou ano passado. Mas é um banheirinho que tá funcional, tá funcionando ainda. E aí aqui, pessoal, se vocês olharem, ó, tá vendo que tem um degrau aqui? Porque eu não sei o porquê eles elevaram o piso do banheiro. E isso é uma coisa que eu vou desfazer. Eu vou rebaixar o piso do banheiro aqui para ficar no nível da casa, né? No nível... Porque aí aqui, no futuro, eu pretendo abrir a porta aqui, no lugar onde está o chuveiro do box, né? Eu pretendo cortar aqui e fazer a porta de entrada aqui. Aí fazer o box desse outro lado, né? Que vai ser o fim do banheiro. E aí fazer a pia, fazer vai ficar a porta de entrada, a pia, o lavatório, né? O vaso sanitário e o box. Porque no meu apartamento era assim, eu achava bonitinho, tá? Era funcional. E aí aqui ficava o corredor. Só que no meu apartamento, o banheiro ele era 1,33 de largura. Esse aqui tem 1,70 e pouco de largura. Então vai ficar um banheirinho até maior do que eu tinha lá. Então, de repente, a gente consegue até colocar uma banheirinha dessas modernas, sabe? Quem sabe, né? Não sei. Vamos ver. Seu dinheiro, né? Tudo depende do dinheiro, né? Então, aqui, ó, pessoal, que vocês podem ver aqui, eu vou fechar a ideia, né? Tirar essa janela fora, doar a janela, né? Fechar aqui e aí fazer o box aqui. E aí tirar esse degrau fora. Então, a ideia é isso. Eu tô tentando ir um pouco rápido para não ficar muito maçante para vocês, não ficar um vídeo tão longo. Aí tem essa porta que sai pro quintal, ela tá até emperrando aqui, ó, ela não vai mais, tá emperrando no piso, né? Porque essa casa não tem nada reto nela, tá tudo torto. Eu acho que quando construíram não existia esquadro e nem prumo. Aí aqui é o quintal, que aqui foi a antiga proprietária que fez, ela cobriu todo o quintal. Só que, ó, vocês podem olhar, tá vendo? Aqui ele é fundo. Então aqui a minha ideia é todo o entulho que sair da casa usar para aterrar esse quintal, porque eu pretendo deixar ele no nível da casa.
tá? E aí, é claro, né, fazer aqui as impermeabilizações, né, para não ter problema aí com os vizinhos, né, da infiltração no vizinho. Fazer toda a impermeabilização aqui necessária e aí aterrar esse quintal, colocar ele na altura do piso aqui, no mesmo piso. Aí a ideia aqui, eu vou mostrar para vocês lá de fora, é quebrar essa parede fora, arrancar, desmontar, deixa eu colocar a câmera aqui para você, ó, desmontar todo esse telhado, quebrar essa parede fora e levar esse telhado, levar mais esse telhado e aí cobrir de novo. A ideia é essa. Aí aqui vocês viram que ela não rebocou, né? Deixou tudo no chapisco, né? Aí é uma coisa que como eu vou arrebentar tudo isso aqui, né? E aí eu pretendo que isso vire entulho, né? Pra aterrar o quintal, aí sem problema, né? Aí a casa em si, ela terminaria aqui. Aí tem outra caixa disjuntor aqui que eu não sei do que é. Eu descobri depois que eu entrei aqui que tinha essa caixa aqui, ó. Não faço ideia. Ó, deve ser daqui do quintal, ó. Que apagou a luz aqui. Então tem todos esses fios que eu não faço ideia para onde vai, para onde que vem. Deve ser aqui dessa parte, né, que a senhora fez depois, né? Então tá vendo, ó? Aqui, ó, eu pretendo desmontar todo esse telhado, tirar todo esse telhado daqui do quartinho e levar por mais 1 metro para cima, né? Porque como eu vou... Aqui, ó, dá para vocês verem, olha a altura que tá abaixo aqui. Então eu pretendo trazer o nível para cá. Então como eu vou elevar o piso, eu vou ter que elevar o teto também, né? Porque senão fica batendo a cabeça nesse telhado. Então a ideia é levar mais 1 metro, né? Para ficar com 2,60 pelo menos de altura aqui. E aí aqui eu pretendia fazer uma área gourmet. De colocar uma churrasqueirinha, sabe? E aí aqui... Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Aí aqui, ó, pessoal, tá vendo? Aqui tem esse quartinho aqui também, ó. Que eu pretendo derrubar tudo isso aqui, ó. Tirar tudo isso aqui fora. Aí aqui eu tava com a ideia de aí fazer, né, a estrutura toda para segurar o telhado aqui, né? E aqui fazer aquele telhado transparente para virar um pergolado, sabe? Aqui nesse lado aqui, daí colocar um tabradinho aqui com um sofazinho, sabe? Eu fiz um projetinho, depois eu mostro para vocês, tá? Aí aqui é o corredor da casa, que é o corredor externo. Aí aqui é a única coisa, aqui é claro, né, que tem que fazer um revestimento aqui para ter o conforto térmico, porque essa casa é muito quente e muito fria. Sabe, quando faz época de muito calor, ela esquenta demais, e quando faz época de muito frio, ela esfria demais. Então a ideia é fazer o tratamento térmico nessas paredes, que é colocar aquele isopor de 5 milímetros, né? Você colar o isopor e aí fazer o tratamento por cima do isopor, né? Para proteger. E aí automaticamente eu vou estar impermeabilizando aqui também, porque vocês podem ver, porque essa casa tem problema de infiltração, ó. Vocês olharem aqui, porque o que acontece? O telhado quando chove, ó, não tem calha. Então ele pinga aqui e o pingo reflete na parede. E aí encharca a parede e aí estoura tudo lá dentro. Então eu também vou fazer um tratamento, né, tudo isso, claro, vai ser ao longo do tempo, pessoal. Eu não tenho dinheiro para fazer tudo de uma vez. Né? Quem sabe eu ganhando na Mega Sena eu consigo arrumar tudo de uma vez. Mas não é o caso por enquanto, né? Então fazer o tratamento para parar, né, com essa infiltração. E aí aqui, pessoal, mais ou menos, né, aqui é a direção da parede, né, que divide aqui os quartos. Aí a ideia era o quê? Que eu pensei, né? Eu pensei em fechar aqui, colocar uma porta aqui, pegar esse telhadinho, porque agora, quando eu começar a mexer, vai ser a oportunidade de fazer essas coisas, né? Elevar mais esse muro aqui, até a altura do telhado, e aí desmontar, né, todo esse beiral aqui que tem que refazer, e aí pegar os caibros e trazer pro muro aqui, continuar o madeiramento do telhado pro muro e continuar o telhado, para fechar aqui. E aí, lógico, né, colocar calha, tudo, né, aqui certinho, né, pra água do telhado sair, né, pela calha, tudo, mas fechar aqui e tirar essa parede fora. E aí ampliar a cozinha pra cá, até aqui. Então, tirar essa porta fora, porque daí eu ligo, né, aí essa porta, a ideia era fechar, né, e abrir tudo o resto, porque daí fica tudo um ambiente só, né, o hall de entrada, a sala e a cozinha. E aí essa porta vir pra cá. Colocar aqui, pro corredor começar aqui, entendeu? Porque daí a minha cozinha, ela vai ficar com 5 por 4, a sala vai ficar com 3 por... Não, vai ficar com 2,80 por 4, e o hall de entrada tem 1,60 por 4. Então eu consigo ligar tudo, vocês viram que é um espaço grande até, não é um espaço pequeno, é uma casa pequena, é um terreno de 5
por 31, se eu me engano, de comprimento, alguma coisa assim. É um terreno grande, até só que é um terreno comprido, né? Não é largo. Então, a ideia é fazer isso, né? Aí, claro, né? Conversar com o engenheiro, tudo para reestruturar, né? Aqui o telhado, né? Porque essa parede deve ser parede estrutural. De repente, fazer uma viga de concreto aqui para apoiar o telhado em cima, né? E aí, a ideia é fazer isso. Aí, colocar uma viga por fora, né? Colocar a coluna aqui e a viga aqui, né? Como eu vou fazer essa parede. Então, eu consigo colocar a coluna e fazer uma viga. E aí, mudar o apoio do telhado para essa viga e não para a parede, entendeu? Que é uma coisa relativamente fácil de fazer, né? Assim, não que seja fácil, quando eu falar fácil, é mais fácil do que derrubar a parede e fazer uma nova, né? Então é uma coisa mais tranquilo para fazer, né? Então aí o corredor aqui eu pretendo rebocar ele, né? Levantar um pouco o muro, rebocar todo ele. Aqui fazer o tratamento térmico das paredes, né, com isopor de 5 milímetros, né, hoje em dia é usado muito, né, isso, porque é um material barato e é um material muito durável, né, se você fizer certinho do jeito que tem que ser feito, dura a vida toda, sabe, dá pouca manutenção. Então a ideia é fazer, tanto é que aqui a gente tá numa época que tá meio friozinho, você põe a mão na parede, ela tá super gelada, porque ela não tem esse tratamento térmico. Daí aqui é a cozinha, né? Aqui é a janelinha do banheiro, que eu vou fechar aqui, né? Que daí a gente vai ampliar o banheiro para cá, eu vou trazer ela para dentro do box. Aí aqui em cima, opa, ó, aqui em cima é um telhado, um segundo telhado que eles fizeram, que eu nem subi ainda aí para ver. Aqui é a caixa d'água, que tem que ir lá ver também como que é essa instalação toda aí, que eu não faço ideia, tá? Ali é o telhado do quartinho, que eu vou mostrar para vocês. Colocaram esse chuveiro aqui, que eu acho que eles tomavam um banho na época de calor aqui fora, no corredor. Aí aqui eu pretendo. Aqui, esse quartinho eu tava olhando, ele tem 3 telhados, um sobre o outro. Sabe? É. Entendeu? Eu vou ter que desmontar tudo isso aí pra arrumar. Tudo. Ó, isso aqui, ó. Olha que coisa. Tem que desmontar tudo isso aqui, né? Vocês viram que é muito trabalho, né? Mas eu vou fazer ao longo do tempo, né, pessoal? Pretendo, nos próximos 5 anos, estar com essa casa pronta. Tá? Então, esse projeto é um projeto longo. Aí aqui é o quartinho que tem aqui, ó. É um quartinho que tinha um senhorzinho que morava nele aqui e morou por muitos anos aqui, sabe? E é um quartinho bom, sabe? Ele tem quase dois e pouco, se eu não me engano, que tem aqui, eu não lembro dele. É 2 e pouco por 5. Então aqui a ideia era o quê? Fechar aqui 1,70 m e fazer um banheirinho aqui com um chuveirinho e com uma piazinha, fazer o banheirinho que tem ali, aquele pequenininho, fazer aqui. Sabe? E aqui virar um quartinho de hóspede no futuro, ó. Essas coisas todas aqui é da senhora, que ela vai levar ainda, que ela tá levando aos poucos. Tudo isso que tá daqui pra lá é dela, tá? Aí esse guarda-roupinha ela deixou pra mim também, que é um guarda-roupinha novinho. E aí essas coisas aqui que ficou pra mim, né? Deixa eu baixar aqui, ó. Aqui a bagunça de parafuso, tudo restalhada da obra aí ao longo dos anos que ela foi fazendo, né? Aí tem umas cadeiras que ela deixou aqui, a cadeira de Vimeo, que ela deixou aqui pra mim, que depois eu vou ver o que eu vou fazer com essas coisas, né? Enfim. Aí aqui, ó, você viu que é forrinho de PVC, que eles colocaram, não entra água. O bom é que vocês viram que tá tudo meio que na base da gambiarra, mas tá tudo funcionando bem, viu? Não tem nada entrando água, não tem nada estragando, sabe? O bom é isso, não tem. Só tem no segundo quarto que tem infiltração na parede. Tá vendo? Aí aqui tem um ralo, que esse ralo depois eu tenho que colocar um. Tem que quebrar aqui. Tá vendo? É um ralo ali, ó. Tem uma mangueira aqui, ó. Não tá dentro do ralo, não. Tá vendo? Ó? É um ralo. Esse ralo, ele vai lá. Ele passa por baixo do terreno do fundo aqui e sai na rua de baixo. Porque aqui o nível tá mais baixo, né? Não tem como dar queda pra frente. Então deram queda pra trás. E que é de água fluvial aqui. Aí aqui eu pretendo colocar uma válvula de retenção. Aí como eu vou elevar mais ou menos até aqui, né? O terreno. Então eu pretendo subir e fazer um cavaletinho para pôr a válvula de retenção aqui para não ter perigo de escorpião, rato, barata ficar entrando, né, por aqui para dentro da casa. Mas é isso, pessoal. Eu sei que eu falei bastante, eu não parei de falar. Vocês devem estar até meio atordoados, né? Porque eu não parei de falar para tentar deixar o vídeo mais rápido, o mais curto possível. E tentar mostrar tudo para vocês, né? Olha a zona, então tem zona dela aqui, tem zona minha aqui. Então aqui, ó, vocês conseguem ter noção da altura. Olha a altura que tá mais baixo aqui. Então a ideia é aterrar isso aqui e deixar tudo plano, sabe? Pra ficar melhor, né?
Eu gosto de casa plana, sabe? Não gosto de casa com degrau, assim. Inclusive, ela caiu nesses degrau aqui, ela se machucou feio, sabe? Que ela é uma senhora, então é uma coisa que eu pretendo mudar. Bom, então esse é o meu novo projeto de vida para os próximos anos. Para vocês verem que autista não tem essa de coisa linda, maravilhosa, que autista é tudo bom, que autista consegue as coisas fáceis, que é muito mais simples, né? Que autista o governo dá tudo, mas nunca ganhei nada do governo, sabe? Sempre foi na base da luta, do sofrimento, nunca foi fácil minha vida. Sempre trabalho desde os meus 10 anos de idade. Trabalhei muito, comecei trabalhando cortando cana naquela época, sabe, cortando cana, vendendo refrigerante de porta em porta. Então eu nunca parei de trabalhar, até hoje, desde os meus 10 anos de idade até hoje eu tô trabalhando, sabe, para conquistar a vida, né? Então consegui comprar essa casinha aqui, né, que eu entrei em acordo com a senhora, consegui comprar, graças a Deus, que é uma casinha antiga, que nem eu falei para vocês, ó, vocês podem olhar, eu tô até andando aqui mostrando para vocês, podem olhar que a casa é muito boa. Você vê que a casa não é uma casa caindo nos pedaços. É uma casa boa, é uma casa com um design antigo, que eu costumo falar. É um design muito ultrapassado que não se usa mais hoje em dia, né? Mas é uma casinha boa, é uma casinha gostosa, é um local aqui da minha cidade que é muito bom. É um dos lugares mais valorizados da minha cidade. Então eu pretendo começar a reformar essa casinha e aí eu conto com vocês também. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários se você está gostando, se não está gostando, se vocês querem que eu faça os vídeos de outras maneiras que fique melhor para vocês, tá? Deixa um comentário, eu estou fazendo um vídeo para vocês, afinal, né? Então tem que ter a opinião de vocês também. E eu espero que vocês me perdoem de algumas coisas que eu tenho bastante vergonha, eu não gosto de ficar fazendo isso, de ficar gravando as coisas, sai tudo. Mas estamos aí, bem-vindo ao meu novo projeto. Lembrando que esse canal não vai ser só de reforma de casa, tá? Porque eu faço milhões de coisas, então eu vou colocar receitas aqui também, porque eu gosto de cozinhar também. Uma das minhas paixões é cozinhar. Eu não sou chefe de cozinha também. Vocês viram que eu não sou nada e faço tudo, né? É engraçado, a vida às vezes obriga a gente a certas coisas, né? Então é isso, pessoal. Aquele abraço para vocês, aquele beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Abraço.